Pergunta 452. É exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? Resposta: a moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção pode desenvolvê-la. O corpo, às vezes, vem a achar-se num estado especial que faculta o espírito ver o que não pode ver com os olhos carnais. Então, aquilo que nós já começamos lá nas outras perguntas, né? O organismo, às vezes, ele entra num estado de estresse, num estado de uma comoção emocional que dá a possibilidade, talvez, que mesmo que esse organismo seja refratário, momentaneamente, por causa de uma modificação muito grande no seu organismo emocional, de estresse, etc., ele tem essa possibilidade ali momentaneamente de ter essa segunda vista. Se ele já tem a faculdade, mais fácil ainda. Então essas são questões. Então algumas circunstâncias, né? Por exemplo, perto da morte, muitas pessoas perto da morte conseguem começar a ver os desencarnados, etc. Olha, fulano de tal está vindo aí me visitar, mesmo encarnado. Por quê? Ali ela está numa situação de vida em que facilita a segunda vista. Comentários de Kardec. Nas épocas de crises e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação do moral, provocam às vezes o desenvolvimento da segunda vista. Parece que a providência, quando um perigo nos ameaça, nos dá meios de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem múltiplos exemplos desse fato, né? Então, por isso que em certas épocas de muita opressão aparecem muitos místicos, né? Pega aí o estado da Bíblia, né? Estudo da Bíblia. Quantos messias apareciam naquela época, né? Eles foram subjugados pelos babilônios, foram subjugados pelos persas, foram subjugados pelos gregos, foram subjugados pelos romanos, né? Então o Deus de Israel sempre tomava a coça dos outros deuses, né? Então, e isso é muito estresse, muito abuso. Então, naturalmente, alguns começam a desenvolver essa dupla vista, essas faculdades. E para alguns, um pouquinho de desenvolvimento da faculdade, uma previsãozinha simples, já era alçado ao posto de Messias, de profeta, etc. E profetizava, às vezes tinha até algumas faculdades, sim, né? A gente vê aí Apolônio de Tiana e tantos outros, né? Só na época de Jesus tinha uns 10 Messias ali. Por quê? Porque são épocas de grande opressão. Então essas faculdades se desenvolvem e as pessoas se apresentam como verdadeiros espiritualistas, né? Seres espirituais, profetas inspirados, etc. Isso é um processo muito comum. Todas as épocas tivemos isso e continuamos tendo agora, né? A gente fica imaginando tipo uma Coreia do Norte, né? Totalmente fechado, também tem os seus, mas não podem se manifestar para não morrer, né? E tantos outros lugares assim, imagina num Afeganistão, nesses lugares mais fechados de teocracia, né, radical, essas coisas são tolhidas, né? Então o ser ele tem que prever ou ser inspirado de acordo com o mandatário. Assim como muitos romances mediúnicos aqui na ditadura do Brasil, lá do Vargas, né? Eles escreviam conforme estava alinhado com a ditadura, porque também se não tivesse alinhado, o livro não seria publicado e muito provavelmente os seus autores seriam presos. Então isso também deve entrar na nossa conta, e que a gente não entra porque a gente acha que a gente foi induzido, ou é tudo mal, medo, culpa, demônio, abismo, umbral,
Ou é tudo perfeito, maravilhoso, Deus agindo 24 horas por dia, ciosamente, para que nada dê errado? Com os meus, nada dá errado, tudo é perfeito. Quem sai, né, joga água fora da bacia, tudo é errado, tudo é o demônio, tudo é mal, tudo é má inspiração, as falanges do mal. Né? Claro que as pessoas preferem pensar assim, mas eu posso te dar um recado: o mundo não é assim. O mundo é Shrek, é o príncipe feioso que, né, tira a meleca do nariz, né? A princesa e a Fiona, que deseja casar, mas também tem a sua vida. Esse negócio do príncipe, né, de Max, perfeito, anglo-saxão, de olhos azuis, num cavalo branco, e aquela bela adormecida ali, isso aí não existe mais. Então, nós temos que vir para a realidade. Muitos hoje estão como ciris na lata, lutando, se agarrando ao passado. Ai, na minha época que era melhor, para onde esse mundo vai? Mas é porque elas querem ainda viver numa fantasia. As pessoas são assim. Elas não querem admitir suas sexualidades, seus desejos. Elas acham que não existe, né? Por isso que proibir decote no centro espírita, na igreja. A mulher não pode usar de saia, a mulher não pode fazer isso, não pode comer carne, não pode beber cerveja, não pode isso. Essas invenções todas de pessoas desesperadas por controle. A vida não é assim. Então, nessas épocas, as coisas eclodem. Agora, como cada grupo se relaciona com esses fenômenos, aí é que é a questão.